Olá, tudo bem? Continuando nossas videoaulas a respeito do GEOGEBRA para estudos de cálculo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas outras estruturas que são, como eu posso dizer assim, são continuações daqueles dois estudos que nós falamos sobre ponto e reta, né? Que naquelas aulas eu sempre colocava uma questão assim do conceito que envolve aí o ponto e a reta, né? Que é um conceito que é muito ligado assim, uma ideia muito platônica, propriamente dita, assim, a questão do mundo das ideias, né? E a partir desses dois conceitos, a gente começou a ter o desenvolvimento assim da geometria como um todo. Então hoje nós vamos falar sobre algumas coisas relacionadas às retas ainda, né? Mas também já a introdução de um conceito vetorial, que é um conceito muito importante para a matemática. Ele está em outras disciplinas, né? O conceito vetorial é importante para a física, né? Quando a gente fala em força, força é um sistema vetorial, velocidade também, né? Uma grandeza vetorial, uma força, uma grandeza vetorial, né? Que então é um elemento muito importante que serve tanto para estudo da matemática quanto estudos para física. Na matemática ela aparece muito nos conceitos na disciplina de álgebra linear e também na disciplina de cálculo 2, quando a gente fala de cálculo vetorial, e também mais avançado ainda na disciplina de equações diferenciais, né? Não é nosso foco, é claro, mas eu só gosto de frisar que é um conceito muito importante para várias áreas do conhecimento. Nesse caso, vamos começar falando um pouco sobre essa questão vetorial, depois eu vou passar para as retas e outros elementos envolvendo as retas, beleza? Então a gente vai abrir o GeoGebra e vamos ver esses conceitos lá, beleza? Então vamos lá. Bem, então continuando aqui, né? Nós vamos pegar ali a nossa aba que faltou terminar dois conteúdos, que é os conteúdos de vetores, né? Então, só lembrando que tem o ícone aqui, né? Aí logo abaixo tem uma setinha, né? Quando você clica, fica com o cursor em cima da setinha, ela fica vermelha e aparece outras opções aqui. Então, no nosso caso, vamos pegar vetor. E o que acontece? Vamos ler lá, ó. Selecione primeiro a origem, depois a outra extremidade. Então, vamos pegar aqui dois pontos quaisquer, né? Vou pegar esse ponto e medir aí, olha, observe que à medida que eu vou fazendo, ele vai já me definindo o ponto. A questão é que o que ele mostra ali na janela de álgebra já é o ponto definido A, certo? Então, ponto definido B. Então, observem que aqui eu já tenho o vetor e logo na sequência ele já forma a magnitude do vetor, né? O que é essa magnitude? É a diferença do ponto final menos o ponto inicial. Então, se eu pegar 5,46 menos 1,72 vai dar o valor 3,74 que está ali. Da mesma forma, 4,8 menos 1,96 vai dar o valor 2,84. Então, o vetor U tem magnitude 3,74, 2,84, certo? Eu consigo movê-lo e percebam que à medida que eu faço a movimentação dele, os valores de A e B mudam, mas a sua magnitude não muda, né? Agora, se eu pegar e mexer o ponto, aí muda a magnitude, né? E aonde é o ponto final do vetor, tudo bem? Então, essa é uma concepção vetorial que a gente vai mostrar bem superficialmente aqui no nosso curso, tá? Também, mais para frente, tem como você escrever o vetor, né? E ele já vai dar para vocês aqui, mas daí ele vai começar na origem, mas isso é uma coisa para o curso de álgebra linear mesmo,
Feito isso, nós temos essa aqui, ó, vetor a partir de um ponto. Então, esse vetor a partir de um ponto, o que ele vai me fornecer? Ele vai me fornecer um vetor paralelo a esse vetor já construído aqui. Então, eu vou pegar e marcar, ó, o que ele fala assim, selecione primeiro um ponto. Então, vou pegar um ponto, vou selecionar um ponto qualquer aqui. Selecionei o ponto e agora eu vou aqui marcar o que eu quero. Então, marquei o ponto e marquei o vetor. Então, esse vetor, ou o que pode acontecer com ele? Ou ele é paralelo, ou ele vai coincidir com o vetor U. Então, nós temos o vetor U e o vetor V. Pode observar que ambos têm a mesma magnitude aqui, né? E ó, conforme a única coisa que pode acontecer é que os dois podem coincidir, né? Mas eles são iguais. Detalhe, que esse daqui, ó, eu não consigo mexer, né? Eu não consigo alterar. Agora, se eu pegar o ponto B e mexer, ele consegue mexer automaticamente também. Então você pode observar que ele está sempre em paralelo, né? Vão estar sempre vetores em paralelo, tá? Então aqui, ó, sempre vão estar em paralelo, tá? E conforme muda um, muda o outro também. Só que, como eu disse para vocês, a magnitude não altera. O que altera é o ponto final dos vetores, né? Vou mexer de novo. Vocês podem observar que o ponto C aqui, que é 6.1, ele não vai alterar. Ó, muda só o C', que é esse ponto aqui. E a mesma coisa com o ponto B. Tudo bem? Então, essa é uma questão vetorial. Vetores paralelos também é um conceito interessante para álgebra linear. Né? E esse é um dos elementos importantes aí para essa aba aqui que aparece também, tudo bem? Então tá. Mas vamos voltar agora a próprias questões das construções geométricas. Dentre elas, a gente vai parte agora para o terceiro ícone aqui, né? A terceira barra de ferramentas, né? Então, aqui nós temos reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, bissetriz, e a gente vai falar dessas aqui hoje, tá? Bem, então eu vou apagar, né? Então eu posso vir aqui, vou apagar os pontos também, conforme eu apago aqui, ele apaga lá também automaticamente, né? E aqui são os resultados das operações que eu tinha feito ali, tá? Então vou pedir para apagar também esses aqui, ó. Apagar e apagar também, tá? Então agora vamos falar de retas perpendiculares. Então, primeiro, então vamos selecionar a reta perpendicular. O que ele fala aqui? Ó, selecione primeiro o ponto, depois uma reta ou um segmento de reta. Então, selecione primeiro um ponto. Então, vou marcar um ponto aqui, né? Depois ele fala aqui, ó, depois uma reta ou um segmento de reta, um semi-reta ou um vetor, tá? Então, vamos pegar uma reta. Vamos voltar aqui e pegar uma reta. Vou pegar uma reta qualquer aqui, tá? E vamos. Então, eu tenho o ponto e tenho uma reta, tá? Então, agora vou selecionar o ponto e selecionar a reta. Então, eu posso afirmar para vocês que essa é uma reta perpendicular. O que é uma reta perpendicular? É quando o ângulo forma 90 graus. E, novamente, ó, se eu, ao mexer na reta, ele vai sempre manter o ângulo de 90 graus, em qualquer situação que eu mude, tá? Mesma coisa se eu pegar o ponto B, no entanto, o ponto A eu só consigo mexer ele lateralmente, assim, eu não consigo mostrar. Se eu mexer em qualquer situação aqui, ele é o ângulo 90 graus, eu não consigo mudar a sua angulação, porque ele mantém um ângulo de 90 graus em qualquer situação que eu tenho aqui, tudo bem? Então, novamente ele mostra aqui duas equações de retas, que é um assunto que nós vamos falar mais para frente. Retas paralelas. Então, o que é uma reta paralela? É um dos conceitos mais, do ponto de vista dos axiomas de Euclides, é o mais contraditório que tem. Mas a gente vai falar também disso em outras videoaulas a respeito mais dessa concepção, dessa, como eu posso dizer assim, foi uma quebra conceitual muito grande dentro da matemática o conceito de retas paralelas, tá? Então, mas isso eu vou falar em umas outras videoaulas, mas
para nós aqui é só um contexto bidimensional, certo? Então vamos considerar isso aqui, também nós estamos no espaço euclidiano, então eu vou trabalhar com essa questão aqui. Então vamos lá, o que ele pede? Primeiro selecione o ponto, depois a reta, o segmento de reta ou vetor. Então tá, vou selecionar esse ponto e essa reta. Então ele me forneceu essa equação aqui, novamente, essa reta, perdão. Ele aparece a equação da reta. E também, se eu movimentar, em qualquer situação que eu movimentar essa daqui, ela vai ser uma equação, vai ser paralela. Vou apagar essa daqui só para a gente ter uma melhor situação. Apaguei todos, só para a gente ver aqui de novo. Então, vou apagar todos os pontos aqui também. Vou apagar esse ponto e esse ponto. Vamos refazer essa parte aqui. Então, primeiro eu vou selecionar um ponto, depois eu vou selecionar, só que agora eu vou selecionar o que? Um vetor. Vou pegar um vetor e marcar um vetor aqui. E eu vou querer um paralelo. Então, vou pegar o ponto e o vetor. Ele me deu uma reta paralela ao vetor. E novamente, se eu movimentar o vetor, ele sempre vai assim. Agora, se eu movimentar aqui, ó, ele vai sempre manter o paralelismo entre elas, tá certo? Então, movimentando aqui o ponto, né, ele sempre vai manter a reta paralela, tá? Vamos apagar isso daqui também, apagando o ponto A, o ponto B. E vamos ver qual que é o próximo. Mediatriz. O que a mediatriz é? Mediatriz fornece uma... eu tenho dois pontos, ele me fornece uma reta que forma um ângulo de 90 graus entre esses dois pontos. Então, ó, ele fala, selecione dois pontos. Então eu vou pegar dois pontos quaisquer. Vou pegar esse ponto e esse ponto aqui. E agora eu vou selecionar a mediatriz. Então eu vou marcar esse ponto. Ó, à medida que eu coloco ponto, ó, ele já vai me fornecendo aqui uma reta que fornece um ângulo de 90 graus, ou seja, mediatriz dos dois. E detalhe, divide os dois ao meio. Vamos pegar aqui, se eu pegar uma reta, ó, vamos pegar um segmento de reta. Esse daqui é o ponto médio entre esses pontos aqui, tá? Se eu pegar e fazer a diferença desse ponto aqui, vamos marcar aqui, ó, um ponto, interseção entre dois objetos. Então, se eu pegar esse com esse, eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto é 3,5 e 3,94, que é essa medida aqui. Se eu pegar e fazer a diferença entre esses, vai ser a diferença em x e a diferença em y. Eu vou encontrar o ponto médio aqui, e esse é o ponto médio e além de que forma um ângulo de 90 graus, tá? Então esse daqui divide essa reta B ao meio, e o ângulo formado pela reta F aqui, que é essa daqui, é um ângulo de 90 graus. Vou apagar esse daqui também, apagar esse ponto aqui, e vamos ver qual que é o próximo ponto. Mediatriz, bissetriz. Bissetriz, vamos ver lá, eu preciso de, vou pegar duas retas. Selecione 3 pontos ou 2 retas, então vou pegar com 2 pontos inicialmente. 3 pontos, então vou pegar esse ponto e esse ponto. E vou marcar aqui agora para selecionar a bissetriz. Certo? O que a bissetriz é? A bissetriz é dividir o ângulo ao meio, certo? Então, nas próximas videoaulas eu vou mostrar para vocês como é que se faz essa construção do ângulo, né? Mas vamos já adiantando essa questão aqui, tudo bem? Então agora vamos pegar um outro esquema aqui. Vamos pegar duas retas, uma reta aqui e a outra aqui. E agora eu vou pedir para calcular a bissetriz. Vou selecionar a reta, as duas retas. Ó, ele me fornece as bissetrizes. Por quê? Porque tem vários ângulos aqui. Eu tenho a reta aqui, eu tenho esse ângulo aqui, tenho esse ângulo, esse. Então ele divide todas as duas retas ao meio, certo? Que são as bissetrizes do ângulo formado. Tudo bem? Deixa eu ver, vamos apagar isso daqui.
Vamos apagar esses pontos. E vamos ver ali, ó. A bissetriz, esses aqui a gente vai falar nas outras videoaulas, né, que é reta tangente. Né? Vou pegar aqui e fazer a reta tangente. Então, primeiro selecione um ponto, depois um círculo, uma cônica ou uma função. Tá? Então, vamos pegar aqui, selecione um ponto, né? Vou marcar um ponto aqui. Depois, mais para frente aqui, a gente vai falar um círculo, né? Dado um círculo, selecione o centro. Então, vamos selecionar um centro aqui, ó. E aqui, ó. Então, vou pegar essa circunferência aqui. Então, agora eu vou selecionar a reta tangente. Então, a reta tangente é esse ponto e esse daqui. Então, a reta tangente, esse é um conteúdo muito importante para a questão de cálculo, né? A gente vai falar isso quando a gente estiver falando de derivadas, a importância da reta tangente para derivadas, mas do ponto de vista geométrico, o que, que é? É o encontro, né? Ou seja, a reta intercepta a circunferência em um único ponto, tá? Reta tangente, né? Também um elemento muito importante, não só para matemática, mas para física, né? Várias vezes aquele termo, ele saiu pela reta tangente. Então, o que poderia pensar? A pessoa está caminhando pela circunferência aqui e de repente ele sai pela tangente, ou seja, ele não continua mais na reta e sai pela tangente. Então, ele acaba fugindo da circunferência pela tangente, tá? Mas esse é um termo popular, né, que na verdade tem muita matemática por trás dessa questão aí. Tudo bem? Bem, então basicamente são esses os conteúdos que eu vou falar para vocês nessa videoaula de hoje. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula também. Ela é um pouco mais dinâmica nesse caso, a gente não ficou falando muito da questão filosófica que está por trás do conceito, até porque são coisas que a gente já falou nas videoaulas anteriores, e elas agora são consequências, ou seja, do conceito de reta, eu comecei a construir outras retas, e a partir disso começou a se formar ângulos, que a gente também vai falar mais para frente um pouco melhor, mas falamos de um ângulo que é muito importante, que é o ângulo de 90 graus. Né? Então, formamos as retas paralelas, as retas que formam um ângulo de 90 graus, mediatriz, bissetriz, e a reta tangente, que tem um elemento muito importante para o cálculo também. Tá? Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, compartilhem com seus colegas. Né? Eu sempre digo que o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um abraço. E para quem está fazendo o curso, eu também vou postar umas atividades lá. Um abraço e até a próxima.